Gente, olha só, ataque com mísseis do Paquistão deixou 7 mortos lá no Irã. O clima tá tenso no Oriente Médio, hein? As vítimas são 3 mulheres e 4 crianças, segundo algumas autoridades paquistanesas. A ação foi realizada na madrugada de hoje, 2 dias depois de um bombardeio iraniano ao país, que teve como alvo os grupos contrários ao regime de Islamabad. Fabrício Naitz, que está na área aqui para conversar sobre os detalhes dessa operação, certo? Podemos dizer operação? Ataque, né? Operação mesmo. Podemos dizer sim, Paulo. Bom dia para você, pessoal aqui do sofá, todos que nos acompanham. É importante a gente deixar claro o seguinte: oficialmente não é um ataque contra o Irã. Assim como na terça-feira o ataque iraniano no Paquistão, oficialmente também não era um ataque contra o Paquistão. Os governos dos dois países tentam deixar claro o seguinte, que são ataques contra grupos terroristas que atuam nessas áreas. E aqui a gente está falando o ataque de terça-feira do Irã contra o Jaish al-Adl, que é um grupo considerado pelo governo iraniano como terrorista, afiliado ao Estado Islâmico. Já agora, o Paquistão diz ter atacado uma célula do grupo conhecido como BFL, o Fronte de Liberação do Baluquistão. Paulo, que território é esse? É uma província que fica ali exatamente na fronteira entre Paquistão e Irã. É um território muito grande, a maior província em território mesmo no Paquistão, mas também é o estado menos populoso do país. O que acontece? Grande parte desses militantes estavam já do lado iraniano da fronteira e, segundo o governo paquistanês, foi realizado um ataque com drones e mísseis, um ataque de alta precisão e coordenado pelas maiores autoridades do exército paquistanês. Pelo menos 7 pessoas morreram, essa informação está assim confirmada. A gente tem até pessoas da imprensa estatal iraniana falando já em 9 mortos, a gente ainda não tem essa confirmação, mas possivelmente esse número vai subir sim. Bom, o que acontece? É uma guerra de narrativa e também um perigo muito grande essas tensões em geral. Terça-feira, o ataque iraniano no Paquistão deixou o governo de Islamabad, o governo paquistanês, completamente irado contra Teherã. E agora, a mesma situação no caminho inverso. O governo iraniano não gostou nem um pouco dessa ação. O governo paquistanês foi ali rápido em tentar dizer que não está violando a soberania iraniana e que é uma questão de segurança interna para o país, o que ainda vai ser muito contestado. A gente vê também repercussões. Então, por exemplo, o embaixador paquistanês que ficava no Irã foi convocado de volta para o Paquistão na quarta-feira, mais conhecida como ontem, né, de fato. E agora, o encarregado de negócios paquistanês foi convocado pelo governo do Irã para prestar explicações. Ele serve ali como um número 2 da embaixada, vamos dizer assim. Então ele está lá nesse momento em conversas com o governo iraniano para explicar o que aconteceu. O primeiro-ministro interino paquistanês, que estava em Davos, lá na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial, inclusive tinha até um encontro marcado com o ministro das Relações Exteriores do Irã, decidiu voltar para o seu país, antecipar a viagem para tentar tratar essa tensão. E a China, que tem muito interesse nessa região, claro, a gente está falando aqui do continente asiático, que é a maior zona de influência chinesa, já se ofereceu para prestar uma mediação sobre esse assunto. Eles estão muito preocupados, principalmente porque, Paulo, o Paquistão é um país com armas nucleares. Sim. É o maior, inclusive o maior país muçulmano com armamentos nucleares. A gente sempre fala do Irã como uma grande força militar e a gente até já havia destacado isso aqui antes, quando a gente fala desse contexto de guerra em Israel contra o Hamas, que o Irã é um país com capacidade para produzir armas nucleares, capacidade reconhecida internacionalmente, ou seja, tem a expertise, tem os equipamentos, tem todos os materiais necessários, mas até o momento não se sabe, melhor dizendo, ninguém confirma que o Irã tem de fato armas nucleares. E aí toda a questão que a gente fala, claro, né? A guerra em Israel, a guerra entre Israel e Hamas, que preocupa muito. Então a gente vê a série de ataques no Iêmen, Síria, Iraque, o conflito que infelizmente está se expandindo. Bom, a gente vai continuar acompanhando, né, Fabrício? Obrigado, meu amigo, pelas suas informações e pelos detalhes. Olha...